A primeira coisa que eu lhe pergunto, seu Márcio, é se o senhor veio aqui espontaneamente, ou se alguém lhe forçou, ou se o senhor veio porque quis. Não, vim porque quis. Tá, Espontâneo, doutor. certo. E nessa, para ser colaborador, eu pergunto para o senhor se o senhor abre mão do seu direito ao silêncio para falar para nós apenas a verdade. Sim, sim, doutor. Ok. Seu Márcio, como o senhor sabe, o senhor está sendo acusado, junto com o seu irmão, de participar aí de um grupo, né, de uma série de pessoas que acabaram desviando dinheiro público, né, pegando dinheiro público através de caminhões, né, de compra de caminhões em nome de terceiros, e passa dinheiro para a mão de um, passa dinheiro para a mão de outro. Eu gostaria que o senhor contasse desde o início ali, né? Primeiro, quem o senhor é, qual é a sua relação com o político aí, com o seu irmão, né? E como é que o senhor se envolveu nesse problema, essa organização criminosa aí, né? O que é que o senhor fez, o que é que o senhor soube? Conte para nós, por favor. Doutor, eu sou irmão, né, do Beto, e sou irmão do Beto, então a gente sempre teve uma relação de irmão, né, sempre ajudei ele em tudo, desde o começo, quando ele ia sair para a política, né, e daí sempre junto com ele, né, e daí teve ali a questão ali dos caminhões ali, quando ele chegou para mim, falou que para a gente comprar um caminhão para colocar na empresa do prefeito Adelmo de Bela Vista, né? E eu tinha esse dinheiro de terreno que eu tinha vendido, caminhonete que eu tinha vendido e carro, e daí ele falou, ó, você dá e você vai trabalhar com caminhão, né? Você vai trabalhar caminhão, porque eu sempre quis trabalhar caminhão, mas nunca trabalhei por causa da minha mãe, que nunca deixou e tudo, né? E daí concordei com ele, mas até então sabia que era para trabalhar na empresa do Adelma. Até então sabia que estava alguma coisa sendo feito com eles ali, sabe? E peguei, prestei o dinheiro para ele, né? Aí prestei o dinheiro para ele e fomos até a casa do prefeito Adelmo, onde estava o Nilson, o Charles, que o prefeito Adelmo, Sodelmo, e o Dembinski, o Dembinski, né? É, aí eles sentaram para conversar e eu saí para fora para fumar, né? Deixei eles conversando e depois de alguns dias eles acertaram tudo. Depois de alguns dias eles vieram com conversa para mim que o Beto veio e falou: deu uns que você não vai ser motorista, que não dá porque vai já tem motorista e tudo, né? Aí eu falei: não, então tá. Só que eu fiquei sentido, né? Porque era uma coisa que também ia ser para mim, né? Ia ser para mim trabalhar e eu ia poder cuidar do caminhão, né? E tudo. E ele veio com esse comércio que não era eu. Eu já em seguida já falei para ele, falei, não, então me devolve o dinheiro que eu quero comprar minha casa. Eu tenho uma casa, né? Eu trabalhei a vida inteira, né? Sempre trabalhei a vida inteira. Trabalhei em lanchonete, funerária, servente, pedreiro. O único trabalho que eu arrumei assim, doutor, assim, foi na SDR, do tempo da SDR, né? Que eu ganhava bem ali, sabe? Foi indicação, né? Então, eu, sem estudo, não tenho muito estudo, né, doutor? Não tenho muito estudo, mas falar, ó, se você não for, o outro vai. Então, fiquei 2 anos ali, sabe? Na DR, mas é, é, desculpa, eu não sou muito bom para falar assim, Não, a gente vai com calma. mas, mas Fica tranquilo, Márcio, voltando um pouquinho ali.
naquela reunião que estava, o senhor falou, o Nilson, o Adelmo, o Beto, o senhor e o Josiel. O senhor chegou a ouvir como é que eles acertaram esse negócio dos caminhões, onde é que os caminhões iam trabalhar, no nome de quem esses caminhões iam ficar, se ia ser no nome do senhor, do Beto, ou se ia botar no nome do Adelmo, do Josiel. Como é que funcionava isso? Ele, no dia ali, eu não escutei a conversa, né? O Beto me escondeu, né, muita coisa que eu não... Toda a vida ajudei ele toda a vida confiei nele, né? Para mim, o cara, prefeito, nunca me passou pela cabeça, sabe, uma coisa dessa aí. Tanto na minha cabeça, como de toda a família, sabe? Márcio, deixa eu te perguntar. Então, Decepção. tá. O senhor não sabia, então, que o Beto recebia propina de um monte de local, assim, de muita gente? Não. Não, doutor. Não. Quando eu pedi o dinheiro de novo para ele para comprar casa, eu pedi, daí já uma semana depois já pedi o dinheiro. Eu falei, ó, não vou trabalhar e tudo. Não tem problema, Márcio. A gente pode ficar tranquilo, tá? A gente entende a sua situação, quanto que é difícil. A gente vai fazer as coisas com calma, tá? Pode ficar bem tranquilo, a gente vai fazer no seu tempo, a gente está aqui à sua disposição. Exatamente, Márcio. Fica E ele, sossegado. Vamos. tá, E assim, ó, o que eu quero que tu entenda é que não tem problema tu chorar, não tem problema tu contar a tua verdade, tá? Esse é o momento de tu contar a tua história, tá? Fica bem tranquilo, né? De falar tuas mágoas. Ah, eu fiquei decepcionado com o Beto, que ele me escondeu, que ele me colocou nessa furada. Tu pode falar tudo isso, tá bom, Márcio? Não fica preocupado, tá? Aqui o que a gente quer é a verdade, né? O que a gente quer é a sim. verdade. Então continua lá. E tu pediu para ele devolver o dinheiro. E aí? Daí eu falei para ele, daí ele meio que reinou assim comigo, sabe? Tipo, né? Aí depois demorou na outra semana já ele chegou e falou para mim, ó, ele e o Nilson chegaram lá em casa, na frente da minha casa, falaram, ó, tá aqui o dinheiro. Daí o Beto falou na frente do Nilson, assim, falou, ó, o Márcio emprestou do sogro dele. Era uma maneira de ele sair, né, para pegar o dinheiro de novo para me entregar, né? Aí ele falou assim, ó, o sogro do Márcio prestou, o Márcio precisa entregar para ele de novo o dinheiro e tal. Aí que eles me deram o dinheiro ali, entrei, levei, o Nilson foi. Aí depois, esse aí o Beto chegou lá em casa, mas um tempo depois, né? Chegou lá em casa, não me falou nada do caminhão, não me falou mais nada do caminhão e tal. E daí ele me ligou. Márcio, preciso que você vá no banco e pegue um dinheiro. Um dinheiro para mim lá que tá separado para mim. Então, fui no banco, no Sicoob, lá em cima, peguei o dinheiro lá, já tava, o rapaz já tinha separado para mim, falou, ó, tá aqui, e Sabe quanto leve... era? Quanto era? Era muito dinheiro ou pouco? Não, era 40 e poucos mil, doutor. quarenta Tá. e nove mil, eu não me lembro bem, assim, mas era nessa faixa, nesse valor. Uhum. E daí eu peguei e falou, ó, ligue pro Nilson para ver onde que o Nilson tá para você entregar para ele. Aí eu falei, não, então, tá, liguei pro Nilson, não, eu já tô indo para Curitiba, né? E daí, tô indo para Curitiba. Aí eu já peguei o carro, fui atrás do Nilson e cheguei lá e entreguei pro Nilson. O Nilson saiu do carro e veio buscar eu saí também do carro e entreguei para ele. Tava no envelope do banco, tudo. Peguei, dei para ele, ele foi. Aí Onde eu, que vocês encontraram? a gente, Você, que ele estava indo para, ele te disse que estava indo para Curitiba. para Curitiba. Pra E aí Curitiba. onde que vocês encontraram? Um pouco para lá da igreja. Da Ah, igreja. tá. Mas aqui ainda. Aqui ainda. Aham. Certo. Aí eu só entreguei, eu só não tô, não sei o que, tenho com pressa, não sei o que e tal, e pegou o dinheiro, entrou. Aí eu falei com o Beto, não, fazer com a Delmo lá, mas não contou com ninguém, né? Não, agora já fechamos ali com a Delmo, vou
fazer o negócio com ele. Tá bom. Mas até então não me contou nada dele. Aonde que ia o caminhão, né? Eu sabia que era para a empresa da Delmo. Aí ele pegou e começou a ir lá em casa, foi lá em casa, né? Ele sempre ia, se visitar, normal, né? Um dia, não, vamos lá, preciso falar com a Delmo. O Delmo vai estar na BR, não sei o que e tal. Falei, tá. Foi, deixava ele entrava na caminhonete do Delmo e eu pegava, ficava esperando ali. Às vezes eu, né? Mas pegava, fazia a volta, porque daí eles iam para lá, eu já fazia a volta, ficava esperando ele ali, né? Eu sabia que ele ia parar ali. Ele falou, tem que ver, porque eu quero ver se pega o dinheiro de novo do caminhão, porque eu não quero mais, o que e tal. Eu falei, então, beleza, né? Eu falei para ele, mas o que tem? Ele falou, não, só que não adianta daí, não é você que vai trabalhar, não sei o quê. Caminhão no mundo dos outros já é complicado, não vão cuidar. E daí a gente foi umas 3 vezes, sabe? Umas 3 vezes. Umas 3 vezes eu fui com ele lá. Não era todo mês. Mas foi um mês, de repente foi um mês. Aí foi um dia que o. Ô, Márcio, deixa eu o só entender isso que tu tá contando pra gente. Então, o Beto te procurava para vocês irem se encontrar com o Adelmo. Mas era um encontro meio escondido, assim, né? Não era um negócio muito claro, nem na prefeitura, era um negócio meio escondido, é isso? é na BR sempre, sabe, doutor? Tá. Sempre E na era, BR. e era para receber dinheiro do Adelmo, é isso? Ele quando ele voltou eu não sei se, agora não sei dizer se ele ia para combinar com a Dell, né, para pegar o dinheiro ou não sei, mas ele nunca veio com dinheiro no carro, assim, nunca veio comigo, porque, né, aí eu falei para ele, não, tá certo, então pegue o dinheiro se não for, porque eu tava bravo com ele por eu ter, sabe? Aí ele, Beto pegou e ele falou para mim que tava saindo pegando, não, quero só recuperar o dinheiro que eu dei no caminhão para mim pegar e não fazer mais, né? Não ter mais parte no caminhão, deixar para eles. Até que um dia o Demlinsky me levou um dinheiro ali, eu não estava em casa, ele me ligou, falou, tá onde? Eu preciso entregar um negócio para você. Tá, mas até então eu achei que eles estavam desfazendo negócio, o Beto queria pegar ter uma parte dele no caminhão, né? Porque assim, Thor, eu não sabia, na verdade eu não sabia que era coisa errada que eles iam fazer, né? Com os caminhões. Eu só peguei o dinheiro, não falei nada para ele, porque eu pensei, não, ele está recuperando o dinheiro que era dele, né? Eu fui no banco, eu vi que, né? Então, por isso que mas daí eu até, quando a gente estava junto lá, eu perguntei para ele, falei, cara, mas quando a gente estava preso junto lá, eu perguntei para ele, cara, mas viu, você toda a vida com medo disso, daquilo, que eu fizesse alguma coisa errada na, na- aí na cidade para te no, no teu nome, né, por ser prefeito, toda a vida me cuidando e, né, porque eu era briguento, então, tipo, eu parei, sabe? Tenho 4 filhos. É ruim pra mim acreditar, pô. Sabe? Tipo, essa semana minha irmã me ligou. Me ligou assim, tipo, pô, não dá pra acreditar nisso, né? Chorando. Porque é que nem eu falei, a gente sempre teve o Beto como um ídolo pra nós, uma coisa assim, tipo, pô, o cara vendendo coxinha. Não ia ser candidato a nada. Eu pedi a conta no meu emprego para ajudar ele. Tá? Eu falei, não, cara, agora você vai sair, vamos para vereador, se der errado, deu, tudo. Então, doutor, eu não podia saber disso aí. E ele nunca queria me contar, porque eu nunca. Porque eu sempre briguei com ele por algumas coisas, só que ele nunca me escutou.
né? Apesar de eu não ter muito estudo, só que às vezes eu conheço as pessoas que não prestam, sabe? A minha mãe falava para ele assim, às vezes, ó, não fica muito lá, aquele cara não presta, aquele lá não presta, ó. O cara queria, chegava lá em casa, minha mãe ia atender, ó, esse cara veio te procurar, não. Eu tenho muito disso, sabe? Tipo, ó, conheço cara que quando o cara quer alguma coisa, quando quer, sabe? Então, nunca pude imaginar isso, sabe? Mas eu falei para ele lá aquele dia, que a gente tava junto lá, daí pensei, o dinheiro, ele tá recuperando o dinheiro que ele deu um caminhão, né? Porque eu nunca entreguei o Beto toda a vida, ele empresta no banco, emprestava dinheiro no banco, emprestava não sei quem dinheiro, tipo, antes de ser vereador, depois de ser vereador, e ele toda a vida não tinha dinheiro, toda a vida não tinha dinheiro, sabe? Emprestava, fazia e tudo, e eu, né? Aí eu peguei e falei assim para ele, ele olhou para mim e falou, cara, você veja, você trabalhou no gás, trabalhei anos no caminhão de gás, trabalhei em 3 empresas de gás aí em Caminhos, né? Trabalhei em lanchonete, trabalhei aí, só que eu nunca fui de fazer festa, nunca fui de, querer aparecer para alguém aqui. Não, eu gosto, toda a vida fui de ficar em casa, ficar em casa, né? Ele veio assim, pô, de onde que você tem dinheiro, cara? Sabe? Tipo, falei para ele, eu guardo, viu? Eu não compro, não saio aí exibindo dinheiro, né? Tanto que quando eu era, quando eu já era, quando eu morava sozinho, eu tinha minha cervejinha em casa, mas eu não convidava ninguém, nunca convidei ninguém para ir em casa. Amigo, não tenho amigo assim. Tomava um, uma cerveja, sim, tudo, mas toda a vida. E ele me perguntando, né? Pô, de onde que você tem, né, cara? Tal. Porque apareceu, o dinheiro apareceu na minha vida, doutor. Assim, foi uma oportunidade, assim, que me aconteceu de eu ter um carro, o carro era bonito, né? Trabalhei, trabalhava no gás ainda quando comprei o carro. E o Piá gostou do carro. A mulher falou, ó, tem uma chácara para vender, né? Tem uma chácara ali para vender e se você quiser fazer negócio no carro, eu falei, puxa, mas deve ser uma chácara meio que, né? E não quis, porque eu gostava do carro também e tal, mas eu falei assim, bom, eu vou fazer isso, porque daqui a pouco todo mundo falou, ó, Márcio, o terreno vale mais, depois tudo. E peguei um terreno na Piedade, coloquei placa lá de venda, era, na época, 60 mil, 70 mil, a placa apodreceu lá, não vendi e tal. E, de repente, apareceu um negócio na frente do posto. O posto Guapa, ali, um apartamento, né? E ali eu já fiz com a mulher na hora o negócio com ela. Então, dali, eu sempre fui guardando, sabe? Tipo, nunca fui de guardar dinheiro em banco. Isso aí nunca fui. Eu recebia na DR e no outro dia eu estava lá tirando. Nunca fui, tá? Porque é o costume, é coisa. Meu pai era assim, então é assim. Então, Thor, né, eu vou para o que, né, interessa, mas eu, assim, desde daí eu não sabia que o Beto estava indo com parte de caminhão, né? Então, eu soube lá com ele, lá, que a gente teve audiência lá em Joinville, que os caminhões estavam sendo usados até aqui na prefeitura, sabe? Na garagem da prefeitura, né? Eu soube aquele dia, eu falei, tá, mas não tinha, não estava recuperando dinheiro. Mas eu, na hora me veio, né? Eu falei, provavelmente que quando chegou a vir o dinheiro, daí ele via, opa, queria mais e acabou não desvinculando, né, do negócio com Quantas ele, sabe? vezes, quantas vezes o senhor recebeu dinheiro desse Dembinski ou do Adelmo para o Beto? Quantas vezes? Do Dembinski uma vez, Thor. Uma Tá. vez. Uma vez do Dembinski, uma vez que ele me ligou, daí eu acho que estava saindo do serviço e eu falei, ó, não estou em casa. Pode descer aqui, pode vir me encontrar aqui. E a gente se encontrou bem na frente da igreja ali, sabe?
bem na frente da igreja. Do prefeito Adelmo lá, do E aí, ex-prefeito quanto dinheiro o Leminski te entregou? ele me ali na época, doutor, ele me trouxe num envelope, aí, sabe? Que daí, tipo, ele falou, o Beto mandou te dar isso aqui. Daí ele vai te procurar, né? Daí eu falei, então beleza. Daí, mas pra mim, ele não falou, acho, porque era tudo amarrado Tá. com... E daí, em relação a esse dinheiro, o Beto depois te procurou? Esse Depois eu dinheiro liguei do pro Beto, falei, ó, Dembinski. só que isso, doutor, juro que eu pensei assim que era que o Beto estava devolvendo, eles estavam devolvendo, o Beto ia pegar para desvincular deles, né? Sem Uhum. saber, nunca me passou pela cabeça que eles tinham, né? Estavam fazendo isso, né? Mas agora, Nem me Márcio, passou. agora, depois que o Beto conversou com o Beto, depois que tudo aconteceu, tu vê que tava tudo errado, que era tudo roubalheira, o que é que tu pode dizer aí sobre isso? Não, sim, eu falei o que tinha de falar para ele lá, né? Eu falei, cara, você me colocou numa coisa que eu sofri, sofri pra caramba. Nunca fui preso, né? Toda a vida é aprontar, mas coisa assim, eu aprontei aqui na cidade e depois meu pai faleceu, né? Mas nunca foi nada grave, sabe, doutor? Mas tipo, e daí bebia, e isso e aquilo, mas nunca de fazer, e nunca de preso. Eu falei para ele, falei, cara, você me colocou numa coisa assim que, quando me chamaram lá em Jaraguá, no presídio, um fardo de coisa ali, eu vendo de tudo, que eu era financeiro, de organização criminosa, sabe? Me caiu assim, porque, doutor, no dia que foram lá em casa, eu falei, não, pode entrar, não, tranquilo, mas nunca me passou pela cabeça. E no fórum aqui, o Beto me falou, eu falei, deu 5 minutos antes da gente ir, Cris, pra gente conversar ali, eu perguntei para ele, cara, tem alguma coisa de errado? Não, não, não tem nada. Ele me falou assim, ó, não tem nada de errado, pode ficar tranquilo. Porque se vão fazer uma averiguação, daqui 5 dias está aí. Eu não queria ir 5 dias. Eu fiquei 5 meses. Eu falei para ele, cara, você foi prefeito de Canoinhas, foi vereador mais votado, foi prefeito de Canoinhas. Eu só trabalhei num negócio aqui por causa de um deputado que chegou e falou, ah, faz campanha para mim, né? Eu vou te dar uma força, vou te ajudar, né? No que for, né? O que eu puder. Aí apareceu essa vaga no DR, mas o Beto não me arrumou nada, assim. Doutor, trabalhando de servente, pedreiro, passando, passando na cidade que pode pintar. Não estou me fazendo dor, é um sentimento mesmo, sabe? Um sentimento de tristeza. Falei para ele, cara, falei para ele lá, cara, subiu da tua cabeça, cara. Subiu da tua cabeça, tudo. Você tipo, deixou muita família do lado, né? Porque, doutor, a minha falecida mãe fazia de tudo para ele. Ô, Ela Márcio, fazia de tudo assim para ele, fazia de tudo para ele, tudo. Eu, e os irmãos também, sabe? Então foi uma decepção, não é só minha, assim, a tristeza não é só minha, porque quando a gente conversa com os irmãos, a gente chora bastante, porque, meu, era Deus lá e o Beto aqui, porque a minha mãe antes de falecer falou, Márcio, te pedi uma coisa, cuide do Beto, só isso, cuide, ó, sempre ande com ele, sempre isso, sempre aquilo, né? Me ajuda ele, vai te ajudar e tudo, né? Então, para mim foi uma decepção mais por causa disso.
porque não esperava assim, doutor. E eu falei assim, ó, eu preferia estar 10 vezes, que nem eu sempre fiquei aqui embaixo de sol, o sol mesmo, achando 32, 33, 34 graus, pegando saco de cimento, fazendo massa, fazendo, fiz ali, até na casa dele fiz, ali no muro, lá em cima, tem 8 metros de altura, sabe? Mas eu nunca ia admitir, nunca, mas nunca mesmo ia admitir que fosse feito coisa errada. Se eu soubesse que era para coisa errada, eu nunca tinha deixado ele. Apesar dele, não sei se ele ia me escutar ou não, né? Mas eu nunca ia fazer, porque, tipo, quando o prefeito Adelmo foi preso, estava contando, eu olhava assim ali, na reportagem, eu falava assim, falava pra minha esposa assim, falei, como é que o cara vai olhar pro filho dele depois? Né? Eu ficava pensando e comentei com ela e tudo. Hoje eu olho com meus filhos, tudo para mim, tudo, tudo para mim. Ô, Márcio, olha só. Eu não queria ter esse prazer de dar esse negócio, essa coisa para ele assim, dizer, ó, teu pai foi preso, porque a minha filha chegou assim, falou assim, pai, por que eles vão ter levado assim? Viu eu lá na chamada de vídeo e uma chamada de vídeo algemado, um filho de 5 anos, nunca que olha, eu passava fome, eu trabalhava onde for, como eu já trabalhei em lanchonete, trabalhei em tudo, mas não ia admitir, nunca ia fazer. Eu já fiz, já fiquei com dinheiro grande de empresas, né? Ó, você vai ter que pagar, ir no banco, depositar lá pro patrão e tudo. Nunca peguei R$ 1 de ninguém, sabe? Isso me dói, é triste. Você vê, sabe, doutor? Nunca que eu ia permitir que ele fizesse, sabe? Mas ele, ô É, Márcio, mas ele. E quantas vezes o Adelmo te deu dinheiro? Ou o Nilson? Quantas vezes que o Adelmo te não, o Adelmo emprestou? não. O Adelmo nunca me passou, doutor. Nunca. E o A única Nilson? coisa, E o Nilson? o Nilson nunca me passou, o Nilson só foi me passar o dinheiro que eu tinha emprestado, né? Que ele falou aí, o Tá. Beto, que o Beto Mas chegaram com o Nilson na frente da casa. quanto Oi? foi que tu tinha emprestado e quanto foi que o Nilson te entregou de volta? Foi numa semana, eu Mas emprestei, de dinheiro, quanto? 100 mil, 200 mil, cento e foi cinquenta mil? 180 mil, doutor. É, Tá. E onde é que tu tinha esses 180 mil? em casa, Tá. em casa. E tu deu pro Beto esse dinheiro? Isso, aham. E ele levou pra quem? Sabe dizer se ele levou naquele dia da reunião? Levou no dia da reunião. Levou no dia da reunião. Tanto que eu sempre falei para ele do Adel, que eu nunca gostei, nunca gostei. Não gostei, já falei pro doutor Paulo, já contei para ele já, e nunca gostei dele. Então, chegaram lá, fizeram, sentaram, cumprimentei, né, porque o Beto sempre dizia, não, você tem que cumprimentar, isso, aquilo, tal. Mas eu cumprimentava por cumprimentar e já pegava meu cigarro e já ia fumar lá fora. Aí eles resolveram. O Adelmo nunca me passou nada. Não me passou, o Nilson também não. Só o Debinski uma vez, né? E esses ida com o Beto até a BR que ele ia conversar. Mas nunca o Beto chegou e disse, ó, tá aqui o dinheiro. Não. Só ele ia, eu não sei, ele ia conversar com o Adelmo, certo? Para eles tratar como que iam fazer, quanto que ia. Provavelmente isso, é isso que eu falei pro Beto. Eu falei, é isso. Beto, não, filho, nós conversamos e tudo, e as coisas eu fui saber no dia lá, né? Tanto desvio de dinheiro de milhões ali. Eu falei, tá, e aonde que foi? Falei para ele, quando a gente chegou lá, eu falei, cara, aonde que tá isso? E o doutor, ele negociou, né, o posto ali, alugou o posto, tudo aí. Ó, Márcio, você vai trabalhar comigo, ó, vai trabalhar no posto lá. Falei, cara, vou. Então, eu fiquei feliz aquele dia porque, doutor, eu fiquei feliz pelo seguinte, porque
Falei para ele, cara, você acertou o negócio agora. Que fora de política, você acertou. Falei, cara, você vai ver, ó, vai bombar, o povo gosta, você... Tipo, eu sempre saindo, eu tava andando com o Dr. Paulo aqui, Dr. Luiz, saindo 5 horas da manhã de casa para trabalhar, 5 horas da manhã, eu deixava o carro para a esposa começar às 8 no posto, 5 horas da manhã, eu ia a pé de casa até o posto para deixar o carro para ela, para ela levar as crianças na creche, né? Aí eu falei, cara, é uma coisa certa, mas fazendo isso já para dar certo a coisa, sabe? É porque eu não vi nada em visto disso aí, né? Eu falei, não, cara, vamos lá, eu dei força para ele. Primeira coisa que ele falou que eu dei força na vida dele, assim, que às vezes ele queria abrir uma coisa e falava, cara, não vai dar. Não, você é pessimista. Não, então, né? Beleza, mas eu ficava pessimista, Ô, mas Márcio, nessa aí eu acertei, Márcio, sabe? veja só, tenta responder as minhas perguntas para a gente tentar chegar ali a situação. Então, tu deu 180 mil e o Beto levou naquela reunião. Quem foi que te devolveu esses 180 mil? Foi o Nilson e o Beto, O na frente de Nilson casa. na frente da sua casa. Na Quem, frente de quem casa. entregou o dinheiro? Foi o Nilson ou foi o Beto? Foi o Nilson. O Nilson. Tá. E O por que Nilson. não foi o Beto que devolveu o dinheiro? Oi? Por que não foi o Beto, se era teu irmão que ia devolver esse dinheiro? É, porque assim, tipo, o Beto quis fazer assim, tipo, ó, eu me lembro até hoje, assim, que eu tava de pé na caminhonete, o Beto sentado ao lado dele, aí o Beto falou, ó, eu sei trazer um negócio, então, pra você te entregar pro sogro. Tipo, a gente quis aplicar essa mentira para eles devolver para mim, sabe? Porque eu queria, E o que falei, é não, que, então eu vou comprar a casa. e o que é que o senhor fez com esse dinheiro? Esse eu deixei em casa, né? Que eu tinha dado 20 mil de entrada na casa, sabe? Tá. Eu tinha dado 20 mil de entrada na casa já antes. E tinha, porque daí eu tinha o dinheiro do apartamento que foi vendido, que peguei, e o da caminhonete, que eu vendi lá pro Renato Pique, né? 72, 3 conto, né? O dinheiro da caminhonete. E daí eu tinha o dinheiro do Golf, de um Golf que eu vendi também, sabe, doutor? Tá. Um Tá. Golf. Daí eu andei um tempo a pé, né? Até comprar um carrinho mais barato para mim poder andar, mas o dinheiro guardado, né? Pensava sempre na. E aí comprou, aí usou esse dinheiro para comprar a casa, é isso? Isso, isso. Tá. Certo. E o senhor disse que o senhor foi sacar um dinheiro para o Beto no banco. Mas a gente tem Isso. dois saques que o senhor fez, né? Dois saques de 49 mil. Lembra de ter ido duas vezes lá? Assim, doutor, tipo assim, ele ligava para ir no banco, pegar, que nem esse daí. A outra vez eu não consigo me lembrar, sabe? A outra não. Pensando que eu ia direto, né, no banco, eu pagava a luz dele, a água dele, a luz, a luz, a água, o telefone. Dizia, ó, viu, pague lá para mim, tal coisa. Eu sempre falei para ele, cara, aplicativo, pague pelo aplicativo, porque hoje todo mundo. Falei, ainda, você é da era da pedra. E ele, toda a vida eu pagava. Então eu fui algumas vezes no banco, né, para ele, mas não me lembro de sacar duas vezes. Essa vez eu me lembro que eu fui entregar pro Nilson lá, doutor. Certo. Essa vez foi. E se o caminhão era do senhor ou era do Beto, por que não colocou no seu nome? Assim, doutor, eu na verdade, tipo assim, ó, na verdade, na reunião que eles decidiram lá, eu não sabia que ia ficar no nome do Beto, não ia ficar no nome do Beto Caminhão, né? Não, não sabia. Porque a gente foi para Curitiba um dia numa consulta, porque me deu um grosseiro no corpo, a gente foi lá e o Beto ia consultar da garganta. Aí a gente passou lá nessa empresa aí, eles já tinham certo conversado, né? A gente passou, mas só passou na empresa e daí voltamos, Beto, pois caminhão, o que você acha, não sei o que e tal. Falei, cara, corpo, né, o negócio ali dava certo, né, daria certo, mas comprar um caminhão, o que você acha? Não, ele falou, comprar um caminhão, o que você acha? Falei, não, é bom, né, mas daí, tombeira, né? Porque eu ia comprar um caminhão baú para mim trabalhar, né, fazer mudança e tudo, sabe, doutor? E daí, levei, mas só passamos na frente e daí
Só que depois foi feito o rolo quando eu entreguei o dinheiro pro Nilson, que eu sabia que eles estavam indo buscar o caminhão lá, o Nilson estava indo buscar o caminhão, né? Daí fomos no posto ali uma semana depois, 2, a gente foi no posto do Tico, que tava encostado a tombeira ali, sabe? Daí o Nilson ligou, daí o Beto, vamos dar uma olhada na tombeira lá, não sei o que, o Nilson trouxe uma tombeira. Fomos lá, olhamos a tombeira, e depois daí Mas o tombeiro é o quê? O caminhão é isso? É um Ford Cargo, é isso? Um branco? isso, um eu vi só, o outro eu nunca vi, Vitor. Não, Nunca viu. Certo. E Márcio, depois que o Beto foi preso, depois ali que vocês conversaram, ele te explicou como é que era o esquema todo desses caminhões, como é que ia, como é que estava acontecendo, quem era o Josiel, quem era o Adelmo, ou não te explicou nada disso? não, não. Não. Eu fiquei ali, no dia que eu soube ali, doutor, que a gente conversou, ele, fiquei um tempo sem conversar com ele, uns dias lá, sabe? Que falei o que tinha de falar para ele, né? Porque até então, toda a vida eu respeitei ele, né? Respeitei como irmão e pô, prefeito, tudo, mas depois eu falei, cara, eu nunca ia admitir, a mãe nunca ia aceitar uma coisa dessa, tua família tá lá, você deixou de lado, você, né? E nunca me falou nada, Thor, assim, não chegou a falar, sabe? Porque o que eu falei para ele é que depois ele ia ter que me explicar tudo, sabe? Eu falei para ele o que eu passei lá na penitenciária e tudo, né? Falei, olha, fazer isso comigo, cara, triste. Tá. Seu Márcio, mas agora o senhor entendeu por que que o senhor foi preso, né? O senhor entendeu toda essa confusão, entendeu tudo isso Sim, aí, não é isso? sim, Tá. O senhor sabe, né, que esse acordo de colaboração premiada tem outras consequências também do ponto de vista, tem outra coisa da casa lá, né? Os seus advogados explicaram para o senhor isso aí, né? sim, doutor, Tá. E o senhor está de acordo sim, com isso, né? sim, sim. Tá. Doutor, ó, para mim nunca passar por isso e poder olhar para meus filhos depois. Tá bom. Poder olhar Doutor, para meus filhos depois, doutor. Eu, sabe? Não tem preço isso aí. Para mim, eu sempre falei para ele assim, ó, que dinheiro no mundo não compra se olhar para teu filho e brincar com teu filho. tá certo. Doutor Luan, doutor Luan, passa a Aham. palavra para o senhor, estou satisfeito aí. Obrigado, doutor Renato. Como que era a relação do Beto com o Pique? A relação deles, às vezes Beto vinha e falava que o pique não vou receber o pique, vou receber o pique, não vou. Eles brigavam. A deles era briga e de repente estavam a gente olhar na rede social, os dois lá juntos, né? Então, sempre foi assim, sabe? Brigando e os dois sempre juntos. Tá? E o Beto já reclamou contigo alguma vez sobre a conduta do Pique em relação a ele quanto prefeito, de não respeitar ele, a autoridade dele de prefeito, algo assim? É assim, sempre que, tipo, o Beto sempre falou, né, que às vezes o Pique, ele queria ser o prefeito, né? Sempre querendo passar em cima do Beto, com algumas coisas, né? Mas, sim, conversava bem pouco com o Beto, questão, assim, dele, com o Pique a gente via, né? Às vezes ele vinha reclamar para mim, né? Pique. Mas só isso. E daí, tipo assim, o Pique mandava uns envelope pro Beto, né? E quem ia pegar sempre eu, né? Foi 3 vezes, mas não assim, tipo, esse mês, o outro mês, sabe? Tipo, isso aí Não era vai. na sequência, é Não, isso? foi 3 vezes só e uma que o Pique me levou lá em casa, né? Tá. Me explica então, o que o senhor conseguisse recordar de detalhes
Dessas vezes em que o PIC te entregou envelope, ou você foi pegar envelope com ele, qual que foi a primeira? A primeira foi, assim, o dia eu não sei, assim, sabe, a data certa. Mas na primeira vez, Mas tem ideia do ano? Foi há 2 anos, 5 anos? 2 anos mais ou menos, 2 anos. O Beto pediu para mim, ó, passa lá no Pique lá. Passava lá, saía do serviço, tava lá. Passava na casa, Não, na revenda. na Na revenda do revenda, PIC. é. Daí passava lá na revenda, o Pique falava, ó, entregue pro Beto lá. Tá bom, nunca, envelope também fechado, tudo, sempre. E eu chegava lá, chegava lá em casa, colocava em cima da mesa da bancada minha lá e deixava lá. Tipo, o Beto passava e pegava. Eu sabia que era dinheiro, né? Uhum. Mas, doutor, como o Beto toda a vida foi de ficar emprestando dinheiro, tudo, eu chegava a comentar. Eu, pô, falei, meu Deus, o Beto, né, de novo se brincando em dívida, né? Porque o Beto toda a vida foi, nunca vi, não dava a entender, sabe? Pelo comer de lá, quando ele foi vereador, até pouco antes, assim, era para ele ter comprado meia cidade já, com tanto dinheiro emprestar e tal, e só que evaporava, né, da mão dele. Então eu nunca perguntei para ele, ó, o que que é o dinheiro e o PIC também. O PIC não, ele não ia chegar a falar para mim. Nunca o Beto ia chegar a dizer, ah, isso aqui é de alguma coisa, né? O Beto ia saber que eu ia. Só que eu pegava lá e chegava lá, daí o Beto passava, não, o PIC te entregou para mim lá. Não, entregou, fui lá, pegava e tal. E daí ele saía, ficava pensando, pô, prestando dinheiro novo. Nunca que eu imaginava, por, Mas o sinceramente, senhor nunca confrontou o seu irmão em relação a isso, dele nunca, estar doutor. pegando dinheiro? O senhor imaginava que ele estava pegando dinheiro emprestado com o PIC? Emprestado pique. Emprestado pique. Toda a Tá. vida, né? Isso aconteceu, então, teve uma primeira vez que aconteceu isso, Isso, né? Que isso, você foi lá na concessionária do PIC para isso. pegar o dinheiro, Uhum. tá? E depois? Depois, eu acho que foi uns 5, 6 meses depois. Tá. 5, 6 meses lá depois, que ele pediu, Márcio me ligou, viu? Podia passar um pique lá, pique vai ter alcançar vai ter alcançar um dinheiro lá. Daí, não, beleza. Mas nunca perguntei por quê. O doutor nunca me passou pela cabeça. Porque o Beto, toda a vida, emprestando Tá. dinheiro E aí aconteceu do mesmo jeito. Você do foi mesmo lá jeito. na Isso, concessionária do PIC e pegou o dinheiro direto com ele e isso, no envelope. isso, aham, isso. Com ele só chegava, eu chegava lá e já ia na porta lá Tá. me E dar. como é que você entregou esse dinheiro pro Beto? Tipo, no pacote enrolado que ele, Márcio. tipo, ele era um envelope assim, uma vez foi no envelope e na sacola. Tá. Daí me deu, tipo, eu nunca falei nada porque eu pensei assim, não, ele certo não quer que os funcionários dele vejam, né, que ele tá prestando dinheiro, né, Uhum. mas nunca me passou pela cabeça que era por corrupção, mas nunca. Tá. Essa foi a segunda vez. É. E a terceira vez, Tor, foi lá também, na revenda dele, que ele chegou e veio me encontrar no portão, ele estava no portão ali, falou, ó, já leva lá pro Beto, não sei o que e tal. Até ele falou Mas para. ele encontrou contigo por acaso ou você foi lá para isso? Não, fui lá para buscar o dinheiro. Tá. Fui lá para buscar o dinheiro. Mas assim, que nem eu se fosse todo mês assim, até eu podia pegar e dizer pro Beto, ó, calma aí, não tá? Mas foi 2 vezes no ano, daí no outro ano, você, Beto, e daí o Beto lidando com a casa ali, né? Porque com a casa, comprando a casa e tava com o apartamento lá, né? Arrumando. Eu pensei, não, deve ser que o Beto tá emprestando, né? Dinheiro Uhum. dele. Certo, dois se acerta depois, né? Porque, para falar a verdade, doutor, eu nunca cheguei e perguntei pro Beto assim, ó, quanto que você ganha de prefeito? E o quanto que você... Nunca, doutor, nunca. Ele nunca chegou e disse, ah, lá eu ganho 10 mil, 15 mil, 20 mil, não sei. Até hoje não sei, sabe? E daí, da outra vez, o Pique foi lá em casa, sabe? Foi lá em Uhum. casa, e daí falou, ó, ele chegava assim, caminhante, ó, e aí, meu, deixa isso aqui pro vento. Pegava normal ali e já deixava ali no...
em cima da bancada minha ali, sabe? Da entrada da sala pra cozinha. Normal. O Beto chegava lá, ô, o Pique trouxe alguma coisa? Ah, tá aqui, deixou isso aqui. Isso Não aconteceu sei, quantas vezes dele ir na sua casa? uma vez. Uma As vez. 3 vezes que fui lá, Uhum. e uma vez lá em casa, só, doutor. Só. Certo. Você já presenciou alguma discussão, alguma briga, alguma ameaça entre os dois, entre o Pique e o Beto? Assim, Pique assim, os dois nunca, sabe? Uma vez lá na prefeitura que eles, tipo, o Beto falava uma coisa, o Pique não concordava só. Mas eu peguei, saía, porque às vezes eu ia lá na prefeitura, Uhum. às vezes eu ia lá na prefeitura para eles tirar um xerox para mim, de alguma coisa, né? Para mim pagar para ele alguma coisa, para o prefeito, né? Às vezes chegava lá, ó, pega com a Regina, alguma coisa e tal, pega com Celina. Então, só isso. Mas assim, nunca que eu ouvi eles discutindo, assim, não, Tá. não. Doutor Renato, mais alguma pergunta? Tenho sim, doutor Luan. Márcio, alguma vez chegou a ver o Pique armado? Alguma situação que ele foi armado na casa de vocês? Lembra disso? Ah, do tiro lá? Eu estava Isso. trabalhando ali, estava trabalhando no, na casa do Beto, né? Ali, que ele estava terminando o muro lá. E ele chegou e colocou o carro para dentro da garagem, para dentro do pátio. E daí, paramos ali e tal, né? Parei, eu olhei para ele, me lembro que ele falou que ele apontou para mim, a arma, né? Apontou para mim e tal. E eu falei, viu, pode atirar, não tenho medo. E pegou, baixou a arma. Daí, quando ele baixou a arma, eu já escutei que ele já deu, já deu tiro, né? Aí ele, não sei o que eu não entendo de arma, nunca peguei nenhuma, né? Então, não sei o que foi, mas poderia ter tirado em mim, né? Às vezes vai fazer uma brincadeira e ver que a arma tá engatilhada, sei lá, né? Essa parte aconteceu, doutor. Tá, e me Certo. explica como que aconteceu isso. O Beto estava junto em casa, O Beto tinha chegado com o Beto. chegaram os dois É juntos? isso. Ele chegou a deixar o Beto ali, sabe? Tá. E daí, na brincadeira, ele olhou, ele falou, eu não me recordo o que ele falou, que ele apontou para mim. Daí eu falei, tire, não tenho medo, né? Falei assim para ele, e de repente, ele não sei como é que ele foi E guardar, disparou disparou, ele dentro do carro mesmo. dentro do carro. E o que que ele fez logo depois? E sei que ele falou, o Beto falou, cara, não faça isso, esse tipo de coisa, e nunca faça. Porque o Beto, quando ele apontou a arma já, eu escutei o Beto falando, viu, nunca faça isso e tudo, né? Ele, daí, quando ele foi, ele, não sabia, não sei o quê, aquele jeito dele, não sabia, estava gatilhado, não sei o quê e tal. E o Beto falou, cara, viu, falei pra você, cara, não faça tipo de brincadeira e pode. Mas daí o Beto já desceu meio, meio bravo, assim, porque o Beto, essas coisas, meio cagão, assim, né, medroso. E daí, ele, não, desculpa aí, pegou e deu a ré e foi embora daí, sabe? Uhum. Isso aí. Qual era o carro que ele tinha? Era uma SW4, Sabe se era do modelo novo ou do modelo antigo? eu acho que era modelo velho, Thor. Tá. Eu acho que era modelo velho que ele tava. Lembra como é que era o interior dela? Se era bege, se era preto? Consegue lembrar disso, não? Preto, O banco era preto. isso, Tá. preto. Em algum momento, o Pique já chegou a dizer assim, pro senhor, o Beto é um saco sem fundo de dinheiro. Ah, sim, aham, Quando? chegou. Ele falou um dia que eu fui buscar. Eu acho que eu falei agora, né, o nome. Que ele falou pro Beto, ele falou para mim, pô, o Beto parece um saco, um poço sem fundo, não sei o quê, dinheiro. Eu ainda comentei com ele, falei, agora que você viu, né? Brincando, né, com ele, né? Agora que você viu, né? Mas foi essa vez ele falou, o Beto é um, é um poço sem fundo, né? E o senhor chegou a falar isso pro Beto ou não? Não cheguei a falar, não.
É porque daí, tipo, a gente queria evitar, né? Que o Beto, se falar alguma coisinha errado para ele já reinava, né? Eu já nem falei para ele não para atrito ali, né? Se o cara, né? Falar isso aí dele, daí eu já. Mas. Entendi. Tá certo. Era isso, doutor Luan, da minha parte. Certo, doutores, tem algum Só, questionamento? doutor, se me permitir. Aham, claro. Márcio, o doutor Renato te perguntou, e daí eu talvez não tenha entendido bem, mas o doutor Renato perguntou se depois, né, nesse período que vocês estiveram presos lá, se o Beto chegou a admitir para você, praticava, enfim, ato de corrupção lá, enfim, se ele chegou a comentar com você. Como ele, Héctor, ele no dia, porque eu soube de tudo que estava acontecendo no dia que a gente foi lá, né? Que em Joinville lá. Aí eu soube tudo. Aquele dia já me subiu, né? Tipo, tem um sentimento de raiva dele. Eu tenho um sentimento de raiva, assim, dele, mas claro que, ele é meu irmão, não posso. Não adianta agora que ele aprontou, fez tudo que fez, eu pegar e abraçar ele e dizer, não foi nada. Porque eu senti que foi, sabe? E eu falei para ele daí aquele dia tudo. Aí ele falou para mim, falou, cara, fiz. Falei, ai, 1,5 milhão, Beto, você, 1,5 milhão que foi falado lá. Onde que tá esse dinheiro? Como que foi? Onde que foi parar? Ele, não, ó, dinheiro amaldiçoado, não tem. Eu falei, cara, você vai ver isso agora? Todo mundo é assim, eu falei para ele. Todo mundo viu o dinheiro que não é certo, não adianta que ele evapora, né? E daí, só que ele não me contou em detalhes, doutor, não me contou em detalhes, assim, só falou isso aí que realmente ele tinha feito e então por isso que eu fiquei uns dias sem falar com ele ali, sabe? De bravo que eu fiquei, sabe, doutor? Entendi. De esperar, assim, eu sabe, me arrependo de ter, tipo, de ter estar junto com ele, assim, sabe? Em alguns momentos, assim, porque eu podia estar vivendo a minha vida e tudo, mas sempre quis ajudar ele, sempre quis, sabe, na campanha, tipo, Uhum. eu pegando e ajudando, dando uma força para ele, para tudo, sabe? Para hoje fazer tudo isso, eu não consigo acreditar. Márcio, também, além dessa situação de ter admitido para você, então, a prática de esquema de corrupção, também teria comentado com você que os caminhões, que você falou que um caminhão você viu, o outro você não Sim. viu. Mas ele chegou a comentar com você, então, que esses caminhões seriam fruto desse esquema de corrupção. Ele, na verdade, ele falou, eu falei assim, tá, mas dois caminhão, perguntei para ele, dois caminhão, dois, eu falei, só assim, tá, mas tava em Canoinhas, caminhão? Perguntei para ele, sabe? Olhando assim para ele, eu perguntei. Ele falou, eu não sabia que tava lá. Ele falou para mim que não sabia. Não sabia que estava em caminhões, mas ele chegou a admitir para você, não, eu tinha 2 caminhões lá que é fruto desse esquema aí. Sim. Satisfeito. Uhum. Muito bem, encerrado então o questionamento.